Oi pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje um pouco. Eu tratei na última aula, desculpa o período de ausência. Eu tô tendo, como eu fiquei um período parado, eu tô tendo que organizar todas as leituras, estudos, fazer um monte de roteiro tudo de uma vez, então isso vem me gerando uma certa dificuldade e até um certo atraso nos vídeos, mas a minha intenção é ir normalizando essa situação. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa discussão sobre diversidade africana, né? Tratamos sobre o Reino de Gana, sobre o Império Mali, né? Discutimos sobre todas as questões que envolvem a uma visão, né, convencional, preconceituosa sobre a África. A África sempre associada à pobreza, a guerras e a uma certa homogeneidade cultural, sem considerar as diferenças, a riqueza, né, presente na história africana, na trajetória africana e na cultura africana. Só para a gente ter um parâmetro aqui rapidamente, como essa diferença, não só com os africanos, mas com os povos tradicionais da América, enquanto na Europa a gente tem, por exemplo, dentro da própria Espanha, a gente tem os bascos, os galegos, os catalães, você ou na Europa os eslovenos, croatas, franceses, na África de modo geral, todas essas nuances, todas essas diferenças que demarcam trajetórias históricas, valores culturais, visões de mundo foram silenciados dentro de uma nomenclatura que aglutinava tudo, por exemplo, como africanos, né? E na América como os índios, sem considerar toda a riqueza, né, presente. Isso é só para a gente ter um pano de fundo do porquê que a gente está recuperando, e é sempre importante enfatizar que essa visão da trajetória histórica da África e esse tipo de generalização, ela não é isenta de nenhum tipo de sentido, de significado e de intenção. Ela é produto e resultado de uma trajetória política de dominação, de relação que o Ocidente, vamos dizer assim, sobretudo a Europa, estabeleceu e marca até os dias atuais a história africana e a visão que a gente tem da África. Por isso é importante estudar a história da África e história afro-brasileira como também um elemento de ampliar o nosso leque de discussão e de perceber que a história do mundo não é centrada na Europa, embora os nossos livros de história, ainda hoje, os livros didáticos, quando a gente utiliza, são fortemente ainda eurocêntricos, ou seja, centrados na história da Europa. Mas vamos à nossa vaca fria, né? Vamos ao que interessa, melhor dizendo. Hoje a gente vai dar conta, eu tratei, se eu não estou enganado, eu acabei não reassistindo o último vídeo sobre diversidade africana, se eu tratei de maneira suficiente o reino Songhai. Então, eu vou tratar mais sobre o reino Songhai hoje, que é um reino que se forma na sua condição de dominância, né? A partir do final do século XIV, vai até nessa condição de potência política ali no contexto da África, da modernidade, né? Até o século XVI. Lembrando que quando a gente discutiu sobre o Império Mali, é, é, o reino Songhai, sobretudo centralizado na cidade de Gao, tendo como referência, né, desse reino, a principal cidade, ele era uma região com autonomia relativa, porque é assim que se estruturava o Império Mali, né, uma espécie de federação, embora sendo centralizado, né, definido, organizado pelo Império Mali. Gao tinha uma certa autonomia e os Songhai construíam a elite dessa região. Embora depois a gente vá até considerar e conversar que a elite Songhai ela era um elemento reduzido, né, da realidade do Império Songhai, né? Outros povos como berberes ou berberes, né? Os próprios Hawassas, perdão, Hawassas também constituíam, ou seja, a realidade do Império Songhai era uma realidade de miscigenação, de multiculturalismo, né, de várias culturas presentes nessa realidade. Já peço perdão de antemão, que eu até dei uma pesquisada para ver a pronúncia de muitas dessas palavras com exatidão. Eu estou lendo como se escreve, né?
Mas eu, com o tempo, vou avançando nessas pesquisas e vou encontrar a pronúncia. Isso mostra também no Google Tradutor, quando a gente tem aquele pedacinho para ouvir, né? A pronúncia, eu não consegui encontrar a pronúncia dessas palavras, então eu posso estar, perdão, errando, estou um pouco cansado. Mas enfim, dormi um pouco mal essa noite. Então, os Songais, eles estavam, num primeiro momento, submetidos ao Império Mali, e eles vão se elevando no próprio, na própria dinâmica do seu desenvolvimento comercial, né? É o fato de Gao e os Songais se inserirem como uma elite também vinculada às práticas comerciais de acordo com as rotas comerciais transsaarianas que ligavam o Médio Oriente, que ligavam o norte da África, que ligavam a Europa Mediterrânea, é que faz um processo de fortalecimento dos Songais, do reino Songai, num primeiro momento, a inclusive suplantar o próprio Império Mali e submeter o Império Mali à sua autoridade. Mas é fato que a elite Songhai ela era parte de uma sociedade muito mais complexa do que somente um povo identificado com uma única etnia, né? Como eu falei, Gao era um importante entreposto comercial que se inseria dentro das rotas comerciais transsaarianas nesse período de, vamos dizer, de hegemonia do reino Songhai na região do Sahel ocidental, né? Naquela região abaixo do Saara e próxima à costa ocidental da África. Do ponto de vista político, o reino Songhai ele é inovador. Quando a gente tem como elemento de comparação o reino de Gana, o império de Mali. Por quê? Porque ele de fato conseguiu concretizar nesse contexto um processo de centralização política e de um exercício de poder real representado na figura do rei, fortemente centralizado, com nuances até absolutistas, né? O que dava uma certa coloração, inclusive moderna, no sentido das monarquias absolutista, né, dos estados modernos, dava uma coloração até mesmo moderna para o reino Songhai, né? Então ele nesse sentido ele foi extremamente inovador, né? O rei recebia, o nome era denominado, né, como Toi, esse era o nome do rei, como Gana recebia o nome o rei, ao mesmo tempo que o Império Rei também recebia o nome de Gana, né? Chamado de Gana. E, se eu não me engano, no século XI, o reino Songhai, ou aquela região, ela se converte ao islamismo, né? Só que é importante a gente também considerar um aspecto. O islamismo, ele é um elemento que é, vamos dizer, transformador na realidade africana, na região no norte da África, na região do Sahel, até na região do Sudão, né? A gente está discutindo aqui também a África ainda Sahel e a região do Sudão, né? Que era a África Negra, nessas interações, né? Dessas duas regiões. Mas o que eu estou falando da curiosidade é porque, na verdade, o islamismo, sobretudo do ponto de vista do reino Songhai, ele se converte numa região muito vinculada à elite. A base da sociedade, embora essa elite exercitasse de maneira muito rigorosa seus preceitos vinculados ao islamismo, né? O islamismo se torna e se transforma na religião oficial, mas a base da população, sobretudo no meio rural, ainda continuava cultuando a sua religiosidade tradicional vinculada a uma certa divinização dos elementos da natureza, ou seja, eu não tenho tanta informação e tanta precisão sobre a religiosidade, mas sei que é deles, né, dos habitantes, dos camponeses, mas os camponeses ainda estavam vinculados aos cultos tradicionais e esses cultos tradicionais cultuavam os elementos da natureza, divindades vinculadas à natureza. Então, o que demonstra que o processo de implementação e de conversão daquele meio cultural ao islamismo
foi um processo, não foi um dado imediato e que num primeiro momento se restringiu à elite islâmica, né? O computador, esse programa às vezes trava, e os pontos ficam, para eu lembrar, travados, mas avançou aqui. O império ele se dividia em duas províncias, né? Novamente registrando a dificuldade da pronúncia. Cúrmina a oeste, então eram regiões, vamos dizer assim, administrativas e que também detinham, embora o rei governasse de forma absolutista centralizada, mas detinha algum nível de autonomia. Isso eu até discuti numa aula ontem no pré-vestibular, no modo remoto no pré que a gente organiza, sobre a relativização do próprio conceito de absolutismo, né, de Estado absolutista e das monarquias absolutistas. Não existe, para que a gente analise também o fenômeno do poder, né, não existe exercício de poder que não passe pela necessidade de algum tipo de aliança, de composição, de concessões. Embora as monarquias definidas como absolutistas elas sejam marcadas por um processo de concentração e de centralização política, tendo a figura do rei como referência, isso não significa que ele não governasse em alguma medida em aliança, em composição com diversos setores da nobreza. Isso o Perry Anderson, naquele livro, Linhagens do Estado Absolutista, ele já discute isso, como também o Norbert Elias, naquele livro que é dividido em dois livros, né? Nos dois livros, O Processo Civilizador e Sociedade de Corte. Agora eu estou na dúvida em qual que ele discute esse papel do rei, simbólico e político do rei, tendo em vista as limitações, as contingências que o rei sofria no seu próprio exercício de poder e na sua condição de autoridade. Mas enfim, voltando, embora o rei cumprisse um papel de autoridade fortalecido e dominante, né? Sem sombra de dúvida, desigual, essas regiões administrativas, provinciais, elas detinham alguma autonomia. Então, Cúrmina a oeste e Dende a sudeste. Eram as duas, vamos dizer, macro-regiões que dividiam e reuniam diversas cidades. Isso é importante dizer, registrar. Detinham diversas cidades dentro dessas grandes províncias administrativas que organizavam o reino Songhai. Sua localização, né, do reino Songhai era no Sahel sudanês, né, mais ali na parte ocidental, mais próxima à parte ocidental, embora Gal ficasse mais interiorizada, né, no vale ali do rio Níger, né. Como eu disse anteriormente, Gal era uma cidade que já no contexto do Império Mali ela era privilegiada pela sua posição de acordo com as rotas transsaarianas, né? Isso deu e permitiu um fortalecimento econômico da elite Songhai e, por sua vez, se desdobrou na supremacia, né? Ou no fortalecimento da cidade de Gal e dos Songhais como um poder político posteriormente, né? A sociedade Songhai se dividia numa dinâmica, vamos dizer assim, binária entre o espaço urbano e o campo, né? Então, dois nichos econômicos e práticas econômicas do ponto de vista da economia, pensando como o conjunto de medidas e ações que os homens ou os grupos humanos organizam os processos produtivos para garantir a sua sobrevivência. Então, as cidades muito vinculadas ao artesanato, muito vinculadas ao comércio, e o meio rural vinculado fundamentalmente ao plantio e à agricultura. O Vale do Níger ele era fundamental ali para produção, prática da agricultura intensiva, né? E as práticas comerciais, elas eram fundamentalmente feitas através de trocas ou através da utilização, troca entre produtos, né? Ou através da utilização de moedas. E as moedas eram de diversos tipos de acordo com as necessidades do mercado. Poderiam ser cobre, poderia ser o cobre, poderia ser o ouro, poderia ser o próprio sal, né? Então esses produtos eles serviam como moeda de troca no sentido de aquisição ou venda de produtos, né? Por fim, eu ia falar sobre escravidão e não vou conseguir falar sobre escravidão na África, mas na próxima aula eu vou falar. Songhai, de modo geral, submeteu
outras regiões a sua condição de poder, né? E cobrava tributos para que essas regiões servissem, né? Ao reino Songhai. Então, os Hawassas, eu sempre travo a língua para falar Hawassas, o Assais, né? O Assais, né? Eles também, para as cidades oassais, pagavam tributos ao reino Songhai. A própria região que ainda estava circunscrita ao poder de Mali também pagava tributos, e essas regiões também serviam ao reino Songhai, volta e meia nos seus conflitos, oferecendo tropas, né? Oferecendo auxílio militar para que os Songhais fizessem seus conflitos, né? A nobreza estava ligada de um modo geral, e aí a gente pensando a sociedade ligada a funções administrativas e militares, a sociedade era fortemente hierarquizada, a elite era constituída basicamente pelos Songhais, mas na base da sociedade a miscigenação era um elemento. E aí a gente tinha a nobreza, né, os nobres, os homens livres, as diversas castas vinculadas a ofícios, né, e a escravidão. Por que eu posteriormente decidi e queria falar sobre escravidão? Porque já aparece o elemento escravo, já aparecia também em Gana, em Mali, quando a gente discutiu esses dois momentos, quando a gente fez a discussão sobre esses dois momentos, e agora novamente a gente tem uma discussão sobre a presença, sobre a prática, o trato de escravos nessas sociedades. Eu quero fazer uma discussão específica sobre escravidão na África para discutir os debates e as apropriações revisionistas no sentido de relativizar a discussão em torno do machismo, sobretudo do machismo, do racismo, sobretudo na sociedade brasileira, com um argumento equivocado e às vezes até desonesto de que a escravidão já era um expediente, né? Uma prática presente na própria África, então o racismo no Brasil e as suas contradições, as suas permanências, né? Na nossa sociedade, como o racismo, a própria desigualdade social marcadamente identificada com o preconceito étnico-racial na sociedade brasileira, como se essa discussão e toda a problematização no presente sobre essas questões não fosse necessária, não fosse relevante, porque na África já se tinha a prática da escravidão. Só que a discussão ela é deslocada, seja por burrice, desculpa, a força da expressão, seja por desonestidade intelectual, para que a nossa crítica sobre os conflitos, sobre os impasses, sobre os problemas da nossa sociedade não seja feita, né? Que é de cunho fundamentalmente conservador. Essa crítica e essa relação com a nossa história, com o nosso passado, de uma sociedade que foi fortemente marcada pela prática da escravidão e pelos seus valores, né, que permanecem até os dias atuais, influenciando a desigualdade social, uma série de limitações, né, e contradições que a nossa sociedade hoje, a sociedade brasileira ainda atravessa, ela tem e deita as suas raízes na história e resolvê-las no presente. A história como disciplina, como área do conhecimento, tem o seu papel no sentido de contribuição, né? E então na próxima aula eu vou estar discutindo essa coisa e comparando, trazendo também uma discussão sobre a escravidão no Brasil para que a gente entenda as diferenças. A escravidão moderna, sobretudo a partir da segunda metade do século XVI até a metade, ou até o final no Brasil, né? Mas o tráfico termina em 1850, ou a sua proibição definitiva, ou até a metade, a primeira metade do século XIX, ele tem um impacto sobre a sociedade brasileira e uma realidade e sobre a realidade brasileira que não é possível comparar com o que foi durante esse período ou durante longos períodos anteriores a esse momento, com a escravidão praticada na África, né? Enfim, a elite Songhai ela já detinha escravos e a sociedade Songhai ela era hierarquizada dessa forma, né? Um elemento importante é que o reino Songhai ele foi o último reino do Sudão Ocidental, né? Dessa região ocidental do Ocidente. Depois a gente vai discutir os Uaçais e os Yorubais, né? Que são
lideranças que são povos que vão estabelecer a sua hegemonia no contexto de decadência e de submissão dos Songás, né? Um dos problemas que foram gerando uma série de conflitos dentro dos Songás, ou essa experiência de poder dos Songás, foi a sua rigidez religiosa, que produziu uma série de conflitos e momentos de intolerância na relação com povos que não necessariamente professavam o islamismo, né? E isso foi gerando uma série de conflitos, como também algumas crises sucessórias que foram gerando conflitos internos, e isso foi contribuindo para um processo de decadência e perda de liderança e perda de força do reino Songhai. O que mostra para nós, eu acho, que novamente o poder como forma de relação social e como também condição que permite a determinado grupo humano ou determinado personagem, ele depende de interações e de relações que façam, na verdade, as pessoas se submeterem, não somente pela dimensão da violência, mas também pela dimensão do reconhecimento, da aceitação, da naturalização dessas relações. A partir do momento que determinadas intransigências, determinadas práticas, no caso da elite Songhai em relação aos preceitos do islamismo, foram gerando uma série de conflitos no interior dessa sociedade, foram produzindo seus impasses e foram produzindo também a sua própria decadência, as suas próprias contradições, né? Desculpa, gente, sempre em 20 minutos aquela dificuldade para conseguir sistematizar e sintetizar. Fiz uma parte sobre a questão da escravidão, mas que eu vou retomar de maneira mais específica no próximo vídeo. E agradeço mais uma vez a presença, espero que vocês gostem e o vídeo sirva para formação, para melhorar a gama de conhecimentos que a gente vem construindo juntos, né? Eu tenho estudado muito sobre a história da África muito recentemente, então por isso também a minha própria dificuldade de desenvolver o conteúdo, mas é um processo de construção conjunta, coletiva e em diálogo, né? Em comunhão, como diria Paulo Freire. Um grande abraço.